Boa tarde a todos, bem-vindos a mais... Boa tarde a todos, boa tarde Clara. Boa tarde, Nuno. Bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars Juntos pelo Combate, hoje com o tema Ir Mais Longe Cá Dentro, Técnicas de Gestão Emocional. Hoje temos connosco Clara Ferrão. Para mim é um prazer imenso estar aqui contigo, além pela amizade e pela admiração que tenho por ti. É sempre importante também trazer estas temáticas e poderes inspirar outros dentro destes temas. A Clara Ferrão tem a sua área de formação académica, a educação e formação da linguística e da psicologia. A sua experiência profissional relaciona sobretudo com a área de educação e formação em recursos humanos, e estando habituada a lidar com pessoas, é autora e coautora de artigos publicados na área da psicologia social e das organizações. E, acima de tudo, é uma sonhadora, idealista, que é algo que nunca nos deve abandonar. Clara. Posso Agora então, é contigo. Força. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é então Clara Ferrão e em meu nome e da Comunilog dou-vos as boas-vindas ao webinar Ir Mais Longe Cá Dentro, Técnicas de Gestão Emocional. O principal objetivo é, essencialmente, mostrar a importância das emoções e despertar o desejo de as trabalhar. É essencialmente este, não é que fiquem a dominar completamente o tema, mas sim a que fiquem com vontade de trilhar este caminho da gestão das emoções. Ora, como todos sabemos, e aliás, deixem-me só, porque eu estou com dois computadores, portanto, a primeira questão, nós vamos então abordar 3 tópicos, a que eu chamei no princípio era o caos, a mudança vem de dentro e juntar as peças e agora. Antes de mais, e começando então, no princípio era o caos. Como todos sabemos, as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, nomeadamente a aparência, os interesses, os comportamentos, mas todos temos algo em comum. Alguém quer tentar adivinhar o que será? O que é que nós todos temos em comum? Uma tentativa, não? O que é que temos em comum? O que é que todos nós, independentemente da nossa etnia, idade, género, etc., o que é que nós todos teremos em comum? Eu vou aqui ajudar-vos, colocando então o certo de uma música, é só um momento. Ora, então, temos visualizado este certo da música. O Miguel Regal diz que é o desejo de felicidade, ó Clara. A Silvia Mazzani diz que é os sonhos. É exatamente isso. Todos nós queremos efetivamente ser felizes. E creio que, apesar de todos nós concordarmos com esta afirmação, nós nem sempre fazemos ideia daquilo que é preciso para sermos felizes. Se eu vos perguntasse de forma retórica o que é a felicidade, provavelmente iriam responder coisas como ter um emprego, ter uma casa, encontrar o amor da minha vida, não precisar de trabalhar. Mas se eu vos perguntasse onde está a felicidade, eu acho que a resposta iria ser diferente. Talvez respondessem, por exemplo, que está nas pequenas coisas. Mas nós temos aqui um paradoxo, mas não deveria estar naquilo que acham que efetivamente é a felicidade. Deixo agora uma outra questão que é, e se, isto para vos fazer pensar, qual foi o último momento em que sentiram a presença dessa felicidade? Se quiserem partilhar, podem partilhar. Eu vou partilhar o meu último momento de felicidade, digamos assim. Foi precisamente no fim de semana passado, em que fui dar um passeio pelo campo
Naquele momento, sozinha, eu e a natureza, eu senti que ela estava ali, ela, efetivamente, a felicidade. E se me perguntassem o que é a felicidade, eu acho que diria que é uma criança que nos dá um balão e o deixa connosco por alguns momentos. Se eu fosse responder onde está a felicidade e não o que é a felicidade, eu diria que está naquilo que nós vamos fazer com esse balão. Portanto, sendo a felicidade o balão que a criança nos dá, o que é que nós vamos fazer com ele? Vamos rebentá-lo? Vamos ficar com ele até murchar? Vamos soltá-lo porque estamos demasiado ocupados a fazer outras coisas, mais importantes, supostamente, do que sermos felizes? Ou vamos soltá-lo lentamente porque é bonito ver um balão a voar? E talvez acabemos por não perceber que a felicidade é apenas isso, um balão a voar no céu. E podemos... Então, na tua perspectiva, claro, a felicidade então é algo que nós é efêmero, não é? É algo que nós temos, é como um balão, é algo que nós, que ele é efêmero, temos é que desfrutar desse momento e desse balão. Precisamente, e muitas vezes, e é senso comum, que nós andamos a procurar a felicidade nos caminhos mais diferenciados e não vemos precisamente aquilo que está à nossa frente, como esse simples balão que nós podemos efetivamente usufruir dele durante os momentos e acabamos por não usufruir porque estamos concentrados noutras coisas e por isso é que disse supostamente mais importantes. E não será também, e permite-me interromper-te, porque procuramos tanto a felicidade que às vezes temos essa felicidade ao pé de nós e não desfrutamos? É exatamente isso, Nuno. Nós, por isso é que eu questionei o que é para nós a felicidade e onde é que a podemos encontrar, porque nós procuramos coisas muito grandes, como ter uma casa com piscina ou algo assim, e a felicidade de facto são esses pequenos momentos. É como costumo dizer, a felicidade está nos detalhes, é como nas relações, não é? Nós procuramos sempre aquelas emoções tremendas e aquilo que constrói o amor e qualquer tipo de relação são os detalhes que supostamente não são importantes e acabam por ser aquilo que é mais importante, porque a vida é feita de detalhes, efetivamente. Eu posso contar também aqui um bocadinho de felicidade. Eu concordo com a Clara e nós devemos dar importância aos pequenos momentos. Eu ontem fui buscar o jantar e pronto, e a entrega demorou um bocadinho mais e costumo sempre ir e tinha ali meia hora de tempo e costumo sempre ir a um sítio que é o Bagabá, que é um sítio que eu gosto imenso de ir. É pensar que não encontrava ninguém neste período de confinamento. Acabei por encontrar lá 2 amigos e estar ali um quarto de hora com eles, desfrutar do momento com aquelas conversas, circunstâncias, então é um bocado de balão de felicidade e esses pequenos momentos de oxigênio que também nos ajudam a ultrapassar as barreiras da vida. Isso também concordo contigo, Clara. Sim, e neste período de pandemia acho que as pessoas, eu tenho essa esperança de que as pessoas comecem a perceber que a felicidade está nos detalhes, nos pequenos pormenores. Continuando então, podemos então dizer que de facto a felicidade é como um balão. Nós, quanto mais leves nos sentimos, mais para cima estamos, digamos. E eu gosto particularmente desta metáfora, porque os balões são algo associado a coisas felizes e positivas. Mas agora impõe-se então uma questão. O que é que vai afetar o tamanho desse balão? E uma coisa que vai afetar seguramente é a existência de pequenos de buracos, independentemente deles serem ou não microscópicos. O ar vai sair muito lentamente do balão até que este murche. Ora, é neste ponto que nós vamos entrar na questão da gestão emocional, que nos permite ir remendando os buracos desse balão, digamos. Vamos então para o segundo tópico. O primeiro foi só uma espécie de introdução, intitulado A Mudança Vem de Dentro. Ora, antes de continuar, quero também fazer mais uma pequena partilha com vocês. Eu há alguns anos tive que voltar à escola onde estudei, até o 12º ano, e onde também sofri de bullying. Quando estive na escola não tive memórias daquilo que aprendi, nem muitos dos meus colegas, nem professores,
Mas lembrei-me daquilo que sentia quando costumava a caminhar naqueles corredores, como o medo de ser gozada. E lembro-me de nesse dia em que fui à escola, de me questionar porque é que nunca ninguém se preocupou ou me perguntou como é que eu me sentia. Isto serve aqui a tipo e vai servir para algo sobre o qual vamos falar a seguir. É só uma pequena partilha, porque de facto, por vezes as emoções sobrepõem-se a tudo o resto, que foi o meu caso. Ora, passando então à frente, um instrumento que é muito utilizado para medir as emoções é aquilo que se costuma chamar o medidor emocional, ou em inglês mood meter. E vou então, agora só a título retórico também, e já vou pedir então para partilharem comigo, e o Nuno também se quiser. Como é que se sentem neste momento em que estamos aqui todos juntos, ainda que seja de forma virtual? Se estiverem no menos 5 das emoções, portanto, nós temos aqui dois eixos, o eixo horizontal que se refere à emoção, que pode ser de mais desagradável a mais agradável, e o nível de energia. No que se refere ao eixo horizontal, se vocês estiverem no menos 5 das emoções, terão pensamentos do género, a sério, vou ter que ouvir esta pessoa falar durante 1 hora, ou vou ter que ouvir falar deste tema tão esotérico que são as emoções. Poderão, eventualmente, estar num ponto mais neutro e sem grandes emoções, ou, por exemplo, no mais 3 e a pensar, estou descansado em casa e ouvir esta pessoa falar sobre emoções. Ou poderão ainda estar no mais 5 e não têm palavras para descrever aquilo que estão a sentir agora. Então, tentem avaliar as vossas emoções portanto, de menos 1 a mais 5 em termos do vosso grau de emoções. Portanto, se estão a sentir agradados ou, pelo contrário, mais desagradados. Na linha vertical temos a energia, que tem a ver com o grau de ativação que têm a acontecer agora. Mais 5 significa que estão tão ativos que não se conseguem conter, e menos 5 significa que estão no maior desespero e sentem que estão a ser puxados para o chão sem qualquer tipo de energia. Pergunta retórica, onde é que está a vossa energia agora? E como eu referi, então, este instrumento baseia-se em 2 eixos, o grau de agradabilidade e o grau de energia, pelo que temos então 4 cores, 4 quadrantes, o amarelo, o vermelho, o azul e o verde. E agora sim eu perguntava, em que quadrante é que vocês estão? No amarelo, ou seja, que têm muita energia e estão muito agradados, muito contentes. E no verde, o verde, portanto, estão contentes, mas têm pouca energia. Ou, por exemplo, quantos de vocês é que estão ou estiveram hoje no azul ou no vermelho? Se alguém quiser partilhar, Nuno, também se quiseres partilhar. Eu posso partilhar. Eu, se calhar, de manhã estive aqui num destes quadrados mais azuis ou mais vermelhos, até porque tive uma série de situações para resolver. E depois fui evoluindo no sentido de estar agora num quadrado mais amarelo, não é? Estou com energia média, não alta, porque já estou cansado e levantei-me cedo. E pronto, estou super agradável. Estou aqui a partilhar um bom momento contigo e com quem nos está a ouvir. Por isso aí estou no amarelo, estou com energia a 13 e com emoção a 5. Por isso estou ali no amarelo e penso que estar no amarelo é super positivo. É bastante positivo, sim. Eu, por exemplo, diria que estou no verde. E só estou no verde por uma razão, porque em termos de emoções estou bem, mas eu estou no Alentejo, não partilhei isto com vocês, mas eu moro no Alentejo e o meu escritório está muito quente. Portanto, o meu nível de energia tem vindo a decair. E é essa a razão porque estou no verde. Mas ainda assim é positivo. O que quer que façam agora, que já deverão ter pensado em qual dos quadrantes se encontram no momento, é que tentem converter esse quadrante numa palavra. Assim, aquela que vos vem à cabeça, como é que se sentem neste momento? Qual é a palavra que descreve
a forma como se sentem. E questiono, é fácil para vocês verbalizar? Nuno, foi fácil verbalizar? Relaxado. Relaxado, basicamente. Como? Relaxado, claro. Relaxado. Descontraído. Muito bem, descontraído, exatamente. Energia média e super agradável. Olha, tens aqui um fã também que é o Filipe Tapadas, que é do Alentejo. Alentejo sempre. Filipe, é verdade. Estamos a Porto Alegre. Apesar do calor e do frio, é verdade. Eu não sei se você... A Paula Marques diz-nos serenidade. Serenidade, exatamente, serenidade. E foi fácil para vocês encontrar a palavra certa, porque normalmente é muito difícil verbalizar aquilo que nós estamos a sentir. E muitas vezes isso acontece porque pode acontecer porque nós temos muitas emoções ao mesmo tempo. Temos também uma sociedade que nos diz para separarmos muito claramente as emoções e a razão. Há pessoas que também acabam por ter uma resistência natural a aceder à complexidade do nosso estado interno e também a rotular a forma como nos sentirmos através de uma palavra ou de uma cor, porque acaba por ser muito redutor. Ou poderá ser, por exemplo, porque não estamos completamente focados. Portanto, diz o Filipe que está tranquilo, o Miguel está calmo, isso é bastante positivo. Ora, também vos questiono, acham que vai ser fácil manter o vosso foco, a vossa atenção durante esta hora? E questiono isto porquê? Para vos fazer pensar, se forem iguais a mim, eu tenho muitas dificuldades de concentração quando estou a ouvir outras pessoas. E muitas vezes nós temos algumas dificuldades em pensar, mas que estratégia é que eu vou utilizar para agora conseguir durante uma hora estar com atenção? Se formos agora levar isto para o mundo real, porque este não é propriamente o mundo real, imaginem que eu vou dar uma palestra presencial, porque acaba por ser diferente, e digo, sou Clara, vou ser a vossa professora hoje, e vamos, por exemplo, falar sobre o Império Romano. Então, isto estou eu a falar com vocês, eu digo-vos, aquilo que quero que façam é que relaxem e estejam presentes. Precisam de perceber que este tema é muito relevante para a vossa vida, portanto, a questão do Império Romano, e o que quero que façam é que se foquem. Não há passado, não há futuro, só há o presente. Portanto, quero apenas que estejam comigo neste momento. E agora quero que pensem, acham que estas estratégias funcionam? E porquê é que eu questiono isto? Porque eu, no fundo, aquilo que estou a fazer, ao dizer a alguém tens que estar no momento presente, isto é tudo muito bonito teoricamente, mas será que as coisas funcionam assim? E um exemplo muito simples. Quantos de vocês é que já pediram a alguém que se acalmasse? E quantos é que perceberam que esse pedido funcionou de facto? É como com os vossos companheiros ou companheiras, quem tiver, querido, eu amo-te, preciso que te acalmes. Isto até pode ter o efeito contrário, que é muitas vezes o de irritar. Ora, eu dizer a alguém como se deve comportar ou o que estratégias é que deve utilizar é algo muito complexo. E o que eu estou aqui a querer dizer, acima de tudo, é que não há receitas milagrosas. E mais uma questão que está errada com este tipo de estratégias, que é, nós acabamos por colocar o ónus no outro e não em ambos. Nós esquecemos muitas vezes que as emoções não são sempre necessariamente autorreguladas, porque nós nos encontramos numa relação dinâmica com os outros. E é importante, aliás, a forma como eu vou mostrar as minhas emoções, seja através de expressões verbais, seja da minha linguagem corporal, do meu tom de voz, ou a forma como me apresento perante os outros, isso vai influenciar as emoções dos outros e pode fazer ricochete. E nem sempre o ricochete é muito bom se nós transmitimos emoções negativas. No meu caso, eu hoje, como oradora, neste momento, eu estou a influenciar também a forma como se sentem, o que acaba por ser uma forma de corregulação. E por isso mesmo, não podemos apenas dizer que, não posso dizer-vos apenas estejam presentes, mantenham o foco ou acalmem-se.
o que é que fazemos para ficar calmos ou para estar presentes, não é? E esta é a questão que se coloca. Antes de continuar, gostaria de vos pedir a todos que, e já que nós não vos vemos, que se sentassem direitos nas vossas cadeiras, que inspirem e expirem. Se assim não entenderem, podem fechar os olhos para visualizarem melhor. E agora imaginem, são 5 da manhã, provavelmente ainda estão meio sonolentos, acordam, deixam-se dormir outra vez. Às 6 ou 7 da manhã acordam. Como é que se sentem quando acordam? E esta é uma conversa interna agora. Quando acordam num dia normal, como é que se sentem? Entretanto, chega a hora do pequeno almoço, comem em casa, esperam para chegar ao trabalho para comerem. Como é que se sentem, no fundo, durante esta vossa rotina matinal? Agora estão a caminho do trabalho. Há pouco trânsito. Como se sentem? O que estão a fazer quando vão para o trabalho? Estão a mandar mensagens? Estão a ouvir rádio? Decidem fazer uma chamada nesse momento para ocupar o vosso tempo? Chegam, entretanto, ao trabalho. Como se sentem? Reuniões atrás de reuniões. Transportem-se até uma dessas reuniões. E-mails, chamadas, mensagens. Chega a hora do almoço. O almoço é saudável, pouco saudável, relaxado, estressante. Como é que se sentem, então? Estão sozinhos, acompanhados? É agradável? Sentem-se sob pressão? Depois do almoço, temos então novas reuniões, e-mails, chamadas, mais distrações. Saem depois do trabalho. Estão a deixar o trabalho. A que horas é que saem? Com quem saem? O que é que vão fazer? Exercício? Vão diretamente para casa? Quem é que vocês têm em casa? Estão sozinhos? Têm família à vossa espera? Como é que, no fundo, é a vossa noite? Veem uma série na Netflix? Leem? Como é que se sentem na maior parte das noites? Por fim, é hora de ir para a cama. Como é que é a vossa rotina? Em que é que pensam quando estão deitados? Isto que pedi para vocês imaginarem, no fundo é uma montanha russa de emoções, se imaginaram corretamente. Quem é que ao fazer, Nuno, por exemplo, ao imaginar estas situações, sentiu que tem muitas emoções durante o dia? Estamos sempre, não é? Nós basicamente desde que nos levantamos até que nos deitamos temos muitas emoções. E como temos muitos relacionamentos interpessoais, acabam por afetar um pouco nossa autoestima e nosso espírito, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa que vou acordando com o passar do dia, não é? E as primeiras 2 horas da manhã são sempre uma desgraça, não é? Mas isso já sei que eu funciono um bocadinho assim, mas com certeza que outros terão um tipo de comportamentos e no fundo reagem um bocadinho também em função do dia a dia, até podemos ter várias alterações de humor durante o mesmo dia. O ser humano não acaba por não ser não é estático, é volátil e tem altos e baixos. Exatamente, e de facto nós, inclusive em algumas situações, podemos experienciar, dizem os estudos, 3 a 5 emoções no minuto. Isto é verdade, segundo a investigação. Entretanto, se eu vos pedisse para olharem novamente para o quadrante, vêm-se a viver mais num quadrante do que nos outros durante o dia? Provavelmente sim, apesar de variar, se calhar durante o dia, e também depende muito do nosso trabalho e daquilo que fazemos durante o dia, do volume de trabalho, nós estaremos mais num quadrante do que no outro, mas efetivamente ele varia. Entretanto, nos últimos anos têm surgido vários estudos relacionados com a vida emocional das pessoas em diferentes países. Se tomarmos como exemplo um autor que é o Mark Brackett, que tem estudado muitas destas questões, ele é professor e investigador americano, ele fez vários estudos para tentar perceber como é que as pessoas se sentem, nomeadamente alunos do ensino secundário, alunos da universidade, professores e trabalhadores no geral. Num estudo, por exemplo, com 4.500, aliás, 45.000 alunos do secundário, qual é que acham que foi o top 3 das emoções mais referidas?
Se pensassem, por exemplo, no total de respostas, se calhar é mais fácil, acham que a percentagem de respostas foi mais positiva ou mais negativa, por parte, em termos de emoções, de alunos do secundário? Perdi um bocado a pergunta, eu também. Pronto, o que eu estava a referir foi feito um estudo onde 45 mil alunos foram questionados sobre as emoções que sentem na maior parte do tempo. E eu estava a questionar se acham que, em relação às percentagens, se acham que as respostas relativamente às emoções foram mais positivas ou negativas. Mas eu vou ajudar. Foram mais positivas. Não? Foram mais negativas? Eu vou mostrar, tenho aqui este gráficozinho, onde mostra que 75% das emoções referidas foram negativas, 23% positivas e apenas 2% neutras. O que, de facto, diz muito sobre a nossa sociedade. Mas isto também não tem muito a ver, Clara, com esta questão do stress, da frustração, da ansiedade e sobrecarregamento que nós temos. Não tem a ver essencialmente com o que estamos a viver, não só agora, mas também com a exigência que tem o mundo do trabalho e tudo o que está à nossa volta, e funciona tudo muito depressa. Olha, a Janet dá-nos aqui também um input que é mais negativa, talvez devido ao fato de estarem numa fase de desenvolvimento muito inconstante. Precisamente, Janet, sim. Mas, atenção, que não são só estes jovens. No geral, os estudos, quer sejam com alunos, quer seja com professores, que sabemos que estão sujeitos a muito stress, quer seja a trabalhadores em geral, as emoções mais destacadas são estas que tenho aí. Stress, frustração, ansiedade e a sensação de sobrecarga. Portanto, isto leva-nos a questionar o que é que está a acontecer. E, na verdade, os níveis de stress têm vindo a aumentar cada vez mais, não só na Europa, mas no mundo ocidental em geral. Relativamente aqui ao stress em particular, sabemos que existem dois tipos de stress. E o stress não é algo que é necessariamente mau, porque, na verdade, existe o stress bom, que nos motiva, que promove o nosso bem-estar e melhora o nosso desempenho. O problema é quando o stress mau predomina, que é o caso. O que faz as pessoas, por exemplo, não quererem ir para o trabalho e que também os faz sentir fisicamente doentes. E o problema é isso. Nós, hoje em dia, nós no geral, vivemos num mundo, e o Miguel Regalvo está eu já coloco essas questões, eu deixo dar que eu controlo as questões, está bem, Clara? Tendo em conta que existe esta realidade, quais são as suas origens? E tem a ver precisamente com isto. Nós vivemos num mundo que muda a um ritmo muito acelerado. Nós temos muitos estímulos e exigem cada vez mais de nós no trabalho, na escola, e acaba por ser bastante difícil nós conseguirmos aceder a tudo. As pessoas que estão aqui e que trabalham, que provavelmente será a maioria, o trabalho pode ser muito desgastante, não só pelas horas que nos toma, mas também, e muitas vezes, como nós temos várias solicitações, na questão de gerir o tempo, de lidar com pessoas cuja inteligência emocional, desculpem-me o termo, é zero, e de facto acaba por ser muito complicado este tema. Mas eu vou já... Diz-me uma coisa, Clara, em públicos jovens, eles não têm trabalho, não têm essa pressão de trabalho, isso acontece porquê? Eu peço desculpa, não consegui ouvir. E em públicos jovens isso acontece porquê? Em públicos jovens, para já, porque eles têm muitos estímulos. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Eu neste momento dou aulas e antes de uma aula minha, um aluno meu tentou suicidar-se. Eu fiz aquilo que fizeram comigo, que é, eu não estava muito atenta àquilo que os miúdos sentem. E, de facto, depois disso, apercebi-me que tenho muitos alunos com depressão, muitos alunos que tomam medicação, e estamos a falar de alunos de 16, 15, 16, 17 anos, com muitos problemas,
E notem que não é só o facto de os pais exigem muito deles, mas nós estamos na época das redes sociais, estamos na época em que as famílias cada vez mais estão destruturadas, onde cada vez há mais divórcios, e tudo isto leva de facto a que as pessoas se sintam cada vez mais sozinhas, e aquilo que exigem de nós é irrealista. Nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nos pedem. Muito bem, muito bem. E voltando aqui ao tema do bom e do mau, o stress não é só negativo, ou seja, o stress também é o pêndulo que ativa as equipas e que permite avançarmos em frente e que nos dá aquela adrenalina que nós também precisamos. Da tua perspectiva, se calhar temos é que saber viver e gerir o stress. Fala-se muito em gestão de tempo, mas se calhar temos que saber gerir o stress. Temos que saber gerir o stress, e há muitas pessoas que não sabem gerir o stress e depois isso dá origem a outro tipo de problemas, como a depressão ou, por exemplo, a agressividade, que nós muitas vezes vemos no local de trabalho, precisamente porque as pessoas não sabem gerir este stress. E realmente, eu queria falar a seguir de uma questão que está relacionada, que tem a ver com o facto de as emoções importarem. As emoções na nossa sociedade são ainda muito menosprezadas, vistas como um tema esotérico, mas a pesquisa mostra que as emoções importam por uma variedade de razões, mas as 5 razões principais são estas que tenho no diapositivo. No que se refere à primeira razão, um exemplo simples em relação a esta apresentação. Por exemplo, se estiverem aborrecidos, já não estão aqui. Já estão a trabalhar no vosso projeto ou pensar no vosso jantar. Se estão estressados, por exemplo, já estão a pensar, isto não tanto aqui, mas se fosse presencialmente, como é que sai daqui, porque tenho mais que fazer do que estar a ouvir aqui estas coisas. Portanto, regressando àquele exemplo que eu dei no início de quando regressei à escola, de não ter memórias daquilo que aprendi na escola, é precisamente devido ao bullying e porque o meu cérebro estava preocupado com a sobrevivência ou com uma coisa simples que é a necessidade de amigos, porque nós somos seres sociais. Depois, temos a questão da tomada de decisões. Pergunta retórica. Algum de vocês, retórica porque vão perceber porquê, algum de vocês já tomou uma má decisão na vossa vida? Quem nunca, não é? E nós sabemos que a forma como nos sentimos altera as nossas escolhas e as nossas decisões. Por exemplo, e uma vez que eu estou dentro desta área, há muitos estudos que mostram que, por exemplo, a avaliação que os professores dão aos alunos varia muito de acordo com o seu estado de humor, porque as emoções influenciam o nosso pensamento e influenciam a forma como vemos o mundo e as escolhas que fazemos. Mas isto muitas vezes acontece de forma inconsciente. Terceiro, qualidade das relações. Também uma curiosidade que suponho que a resposta seja afirmativa. Alguém aqui tem um colega ou um familiar que mostre muitas emoções negativas? Ou que seja muito desagradável e seja sempre do contra? Acho que todos nós conhecemos alguém desse género. E sabemos que as emoções dos outros, e as nossas, são sinais e elas dizem-nos para nós nos aproximarmos ou para fugirmos de alguém. Portanto, quando nós pensamos em certas pessoas ou situações, a forma como elas nos fazem sentir pode nos levar então a uma maior aproximação ou a um evitamento. E isso é algo básico, de facto, em termos de sobrevivência. E as pessoas que acabam por mostrar emoções mais positivas são aquelas que nos dizem, de forma não verbal, estou aqui para ti. E isso é bastante, muito importante. Por exemplo, se uma pessoa, não quer dizer que seja sempre assim, mas se uma pessoa estiver com os braços cruzados e com uma expressão muito sisuda, se calhar está a dizer algo do género, não sou flor que se cheiro. Pode não ser sempre assim, mas muitas vezes é. Quarto, a saúde física e mental. Nos últimos anos, como eu já tinha dito, houve de facto aqui um aumento substancial no número de pessoas com depressão, nomeadamente, como também referi, entre os mais jovens.
E é curioso porque os estudos mostram que eles estão mais sujeitos a maiores níveis de stress do que os adultos. E já podem então imaginar, eles estão numa fase de crescimento, de desenvolvimento da personalidade e terão com certeza questões relacionadas com a confusão, dificuldades de concentração e dificuldades de aprendizagem. E como tinha referido, eles hoje têm cada vez mais estímulos e de facto eu, por exemplo, estive 13 anos sem contactar com o público jovem, regressei há relativamente pouco tempo e é impensável nós estarmos durante 1 hora ou 2 simplesmente a falar em termos teóricos. Temos que arranjar aqui diversas estratégias para conseguirmos chegar a eles. Último ponto deste diapositivo, porque é que as emoções importam? Tem a ver com a questão da criatividade, sobretudo. Nós temos muito a tendência a pensar que a criatividade é algo que é uma capacidade mais cognitiva. Portanto, que a cognição se relaciona com a criatividade. De facto, é verdade, mas é apenas até uma percentagem, porque nós, se tivermos um elevado grau de inteligência emocional, também teremos propensão para ser mais criativos. Porquê? Porque quando uma coisa importante é, nós quando tentamos ser criativos, vai sempre haver quem se coloque no nosso caminho, quem nos dê feedback negativo, que nos vai fazer sentir alguma frustração. Mas a questão é, nós temos estratégias para lidar e gerir com essas emoções menos positivas quando tentamos criar algo. E isto leva-nos à importância daquilo que vou referir a seguir, porque eu vou referir aqui algumas estratégias que depois poderemos utilizar. Olha, diz-me uma coisa, Clara, antes de terminares o teu raciocínio, para depois também refletires nisso. Que o Rogério Cabasso, e pedia-te isso também, e certeza que vais falar isto na tua apresentação, que é dicas para a gestão de stress. Depois pensas nisso, está bem? Rogério, mais à frente vamos falar então um pouco sobre isso, porque o stress está efetivamente muito relacionado com a inteligência emocional. Já lá chegamos, Rogério. Ora, como reduzir então este hiato emocional? O que podemos fazer então em relação a isto? Ora, primeiro temos que acreditar que as emoções importam. E eu acho que nós vivemos num mundo em que as pessoas não sabem a verdadeira importância das emoções. E creio que estamos atrasados há alguns séculos em relação a esta questão de as emoções importarem. Ainda há muita resistência e, como digo, normalmente ainda se associa a questões do oculto e assim. Quando nós somos seres conscientes e seres emocionais, não há como negar essa realidade. Portanto, o primeiro passo, creio eu, é alterar a mentalidade coletiva. Se nós quisermos fazer um bom trabalho em termos de inteligência emocional, não é suficiente treinar apenas uma pessoa. Tem que se infundir esta ideia no sistema. Tem que se mudar o ADN de várias formas. E não é apenas sobre as competências. Não é só alterar as competências que temos no diapositivo. É mudar o clima. Se eu tiver inteligência emocional e for para um ambiente tóxico, não vou ter qualquer oportunidade de mostrar as minhas competências em termos de gestão emocional, de inteligência emocional. Portanto, temos que nos focar na criação de competências, sim, mas também em criar um clima emocional saudável para os resultados serem bons. E isto significa que primeiro temos de desenvolver as competências e queria agora perguntar que pensassem, de todas as pessoas que conhecem, pensassem em alguém emocionalmente, que considerem emocionalmente inteligente, que considerem que essa pessoa é a personificação da inteligência emocional. Que características é que acham que essa pessoa, que é então emocionalmente inteligente, tem? Quais acham que são, no fundo, as competências das pessoas emocionalmente inteligentes? Alguém quer partilhar?
São autoconscientes, por exemplo. São pessoas que são autoconscientes. Tem autocontrolo. Autocontrolo. Por exemplo. Por exemplo, obrigada, Nuno. De facto, aqui nós muitas vezes associamos as competências de uma pessoa emocionalmente inteligente aos resultados. Por exemplo, eu dizer que uma pessoa é boa ouvinte, ou que é empática, eu estou de certa forma a referir-me aos resultados da inteligência emocional. Também. Como? Aqui há algum pessoal a dizer que a escuta, a empatia, a assertividade. Isso acabam por ser resultados de uma pessoa emocionalmente inteligente. E eu vou-vos então dizer, de forma, e porque eu estou a ver que o tempo está a passar e eu acho que estou aqui a falar demais. Continua normalmente, faz o teu vídeo, não te preocupes. É. Então eu vou passar-vos aqui um pequeno vídeo que demonstra aquilo que pode ser a inteligência emocional. Ora, então, este pequeno vídeo que por acaso até é conhecido, mostra, de certa forma, aquilo que é a inteligência emocional e que se traduz em 5 qualidades ou competências básicas, que eu vou, então, mostrar. Que são estas? São estas 5. Em relação à primeira, o reconhecer a emoção. Nós compreendemos a emoção identificando pensamentos e sentimentos e prestando atenção às expressões faciais e à linguagem corporal de outras pessoas. E notem que inteligência emocional refere-se não só a mim própria, mas também à minha relação com os outros. Agora, acaba por ser interessante, nem todas as emoções são emoções por si próprias. Vamos imaginar, vou pedir-vos que imaginem, não vai dar para fazer aqui, mas quero só que imaginem. Imaginem que eu perdi alguma coisa e quero que sintam compaixão por mim. Como é que vai ser o som da vossa compaixão por mim? Agora imaginem que não me suportam. Nunca vi nada, ou então o contrário, que nunca vi nada assim, estão extasiados,
Ou isto tudo a imaginar em sons, está bem? Para isto que eu estou a referir. Agora imaginem que sentem um grande amor por mim. Não têm palavras para o amor que sentem por mim. Aposto que vocês, ao tentarem imaginar os sons para isto que eu vos estava a dizer, apesar de ter sido relativamente rápido, aposto que no amor terá sido diferente. Ou seja, nós, e pelo menos a maior parte das pessoas com quem já fiz isto, nós temos muitas vezes sons associados à compaixão, ao êxtase e não ao amor. Vamos tentar outra. Imaginem. Eu estou apaixonado, imaginem que eu estou apaixonado por esta pessoa e quero que venha viver comigo. E desculpem os exemplos absurdos, estão a sentir um desejo como nunca sentiram antes. Imaginem agora o som do desejo, não do amor, mas do desejo. E vocês, para o desejo, provavelmente já terão um som. Então, o amor talvez seja mais um sentimento e não uma emoção. Ou seja, enquanto que, por exemplo, a surpresa é uma resposta automática a um estímulo que vai provocar uma alteração no nosso comportamento, na nossa fisiologia, na forma como pensamos, o amor é algo mais complexo, é mais um sentimento. Mas o desejo é mais uma emoção porque é uma resposta automática a um estímulo. Nós vemos o estímulo e podemos sentir desejo por esse estímulo. O amor já é algo bastante mais complexo. Dizia-se que havia o amor à primeira vista, acho que atualmente já está um bocadinho demodé essa ideia. Ora, relativamente aqui à nossa segunda, eu tenho que andar aqui a ver, porque estou com 2 computadores, portanto, à segunda, compreender a emoção. Portanto, reconhecemos a emoção e depois temos que compreendê-la. E questionar-nos porque é que eu estou a sentir isto, de onde é que isto vem, como é que o que eu estou a sentir está a influenciar o que eu penso, o meu julgamento ou o meu comportamento. E fica aqui uma fácil para todos. Imaginem, vou pedir para diferenciar em 2 emoções. Quantos de vocês é que vocês já ouviram com certeza falar de raiva e de desapontamento? Agora, se nós formos diferenciar as duas, raiva e desapontamento, qual é que é a mesma diferença entre elas? Porque estas questões parecem muito simples, mas, como digo, é muito difícil de verbalizar. O que é que faz alguém sentir-se zangado em oposição ao desapontamento? Ou o que é que nos faz ir da raiva ao desapontamento? E, no fundo, o desapontamento, aliás, tem a ver com expectativas irrealizadas. Eu pensei que fosse funcionar desta forma, eu pensei que ia ter 100% no teste, tudo parecia estar a resultar também na minha relação e, afinal, terminou tudo mal. A raiva normalmente está mais associada a uma sensação de injustiça. Isto não é justo, como é que podes dizer algo assim, como é que pudeste fazer isto? E agora, tudo isto para quê? Porque há muitas pessoas que se estão a sentir desapontadas, mas expressam-se como se tivessem raiva. E eu estar desapontado, eu posso estar desapontado e não sentir raiva. E aqui a questão é essa. Isso acontece muito frequentemente. Eu estou triste, estou desapontado, mas não estou com raiva. Imaginem que vocês são adolescentes, chegam a casa, tiveram a vossa primeira aula de karaté. Correu mal, foram gozados, chegam a casa e dizem aos vossos pais que os odeiam. E o que acontece é que vocês, o mais certo é ficarem logo de castigo, se fossem adolescentes, mas ninguém se preocupa em perguntar-vos o que é que vos aconteceu, como é que te estás a sentir. Porque as pessoas veem que eu estou a ser agressiva e ninguém tenta perceber aquilo que eu sinto. E o que acontece no mundo atual é que nós passamos demasiado tempo a julgar os outros e a julgar comportamentos e a atribuir emoções a determinado comportamento, em vez de realmente compreendermos o que é o sentimento e o que é a emoção. Ou seja, muitas vezes eu transmito que estou com raiva e se alguém me perguntasse, desse ao trabalho de me perguntar, talvez reagisse de uma outra forma e eu não ficasse de castigo, porque eu estava desapontada. Se
se calhar não expressei da melhor forma aquilo que estava a sentir. E é precisamente por isso que nós precisamos do terceiro ponto, nós precisamos então de vocabulário. Por exemplo, e isto regressando ali aos quadrantes, se eu estiver naquele quadrante vermelho, que é aquele onde eu estou mais irritada, com muita energia e altos níveis de irritação, eu tenho um conjunto de emoções que pode estar nesse quadrante. Posso estar com raiva, posso estar desapontada, posso estar com inveja, posso estar com nojo. Portanto, cada quadrante tem muitas emoções que podem, de facto, estar associadas. E nós temos que fazer o quê? E metaforicamente falando, nós temos que nomear a emoção para conseguirmos domar. Se eu estiver desapontada, a forma como me vão dar apoio é então completamente diferente daquela que me vão dar se eu estiver zangada. Mas eu própria tenho que perceber aquilo que sinto e também quando alguém reage de forma não tão positiva, eu tenho que tentar perceber como é que essa pessoa se sente. E isto é uma coisa simples, que é perguntar o que é que se passou, porque é que estás a sentir assim. Não é começar logo a julgar. E isto leva-nos aqui às regras de como expressar as nossas emoções, que é a quarta competência. Basta pensarmos, o contexto é apropriado ou não, e muitas coisas influenciam a forma como eu vou expressar as minhas emoções, nomeadamente a personalidade, o contexto cultural, a minha etnia, a forma como fui educada, ou o meu género. Imaginem que vocês estão muito felizes e que vocês estão a fazer uma palestra, estão muito felizes. Têm lá o vosso irmão ou vossos familiares vossos e olham e eles estão a olhar para vocês com uma cara de julgamento. Se calhar isso vai vos afetar. Vocês estavam felizes, mas o facto dessa pessoa ter olhado assim para vocês foi de alguma forma influenciar-vos. Portanto, provavelmente as minhas emoções vão mudar. E na nossa sociedade, mostrar emoções é ainda visto como uma fraqueza. Todos temos regras relativamente às emoções. Se devemos ou não expressá-las, falo ou não sobre elas, faço contacto visual ou não, dou ou não um abraço, e não há dúvida de que isto ainda é algo enraizado a nível cultural. As emoções ainda são vistas como uma fraqueza, pois eu não tenho problemas nenhum em falar delas. E isto leva-nos aqui à última competência, que é regular as emoções, que é também bastante difícil. Quais são as estratégias, então, que eu tenho disponíveis para gerir as minhas emoções? E não apenas as negativas, mas também as positivas, e aquelas que eu preciso de regular para alcançar um objetivo. E nós associamos muitas vezes a gestão de emoções só às emoções negativas e indesejadas, mas nós também temos que regular ou manter emoções que são úteis para nós ou reforçar determinado tipo de emoções. Portanto, gerir emoções não está só relacionado com emoções negativas. E eu vou precisar então de ter estratégias cognitivas para isto. Diferentes contextos irão exigir diferentes tipos de estratégias. Quando eu pergunto a alguém qual é a tua estratégia para lidar com isto ou aquilo, as pessoas perguntam do que é que eu estou a falar muitas vezes e não têm a linguagem para descrever isso que estão a sentir, ou nem a bagagem com as estratégias para gerir emoções. Mas, de facto, é muito importante gerir essas emoções, é importante ter essa bagagem, porque eu, no meu caso pessoal, sei precisamente o que é não ter essa bagagem. Quase todos nós já experienciamos emoções fortes, também já as expressamos erradamente ou não as soubemos regular quando deveríamos ter regulado. E acho que nenhum de nós quer viver nesse espaço para o resto da vida, porque não é um sítio muito agradável para se viver. E agora que já falámos então destas 5 competências, também gostaria que pensassem em que grau é que sentem que são emocionalmente inteligentes. Numa escala de 1 a 5,
em que um significa que estão emocionalmente na bancarrota, não conseguem ler as outras pessoas e não têm estratégias para regular as vossas emoções, e 5 então significa que têm muitas competências. Onde é que diriam que estão? De 1 a 5. Quem é que quer partilhar? Nuno? 4. 4, muito bom. Pessoal, não quer partilhar? Vamos continuando. Sim, vamos continuando, sim, porque já estamos. Vou passar. E então. Olha, estava aqui a fazer uma pergunta ao Miguel, assim rapidinho. Que é, em que ponto é que consideras que as situações vividas no passado poderão condicionar as nossas emoções no futuro? Depende, Miguel, depende. A resposta mais óbvia é depende daquilo que tu deixas que elas condicionem, porque muitas vezes nós, em primeiro lugar, nós muitas vezes temos determinados problemas ou determinadas emoções e não percebemos muito bem de onde é que elas vêm. Em primeiro lugar, é importante tentar perceber e é importante fazer essa análise em relação a mim mesma, que é porque é que eu me sinto assim? E muitas vezes o porquê é que eu me sinto assim tem a ver com o meu passado. O primeiro ponto é essa autoconsciência, de nós tentarmos perceber de onde vêm as emoções. Se eu tenho coisas no meu passado que estão mal resolvidas, pois então, Miguel, podem condicionar e bastante as nossas emoções no futuro. Há muitas pessoas que têm uma bagagem emocional muito grande e que não conseguem, de facto, lidar com o futuro, com o presente, aliás, e isso vai projetar-se em expectativas menos otimistas em relação ao futuro. Eu vejo, por exemplo, há muitas pessoas na minha faixa etária, que tenho 42, e há muitas pessoas que estão separadas ou que já viveram mais do que aquilo que seria expectável. E há muitas pessoas que, de facto, ou se fecham para o amor, ou dizem que sobrevivem, no fundo. E eu creio que isso diz muito, diz bastante, porque a pessoa não tem o seu passado e tem que resolver o seu passado. Ou sozinho, ou então recorrendo à psicoterapia, ou de alguma forma, porque falar sobre estas questões, o simples falar, e é por isso que muitas pessoas vão ao psicólogo, o simples falar permite, é catársico. Portanto, tentar resolver esta questão, mas, de facto, se nós deixarmos, pode condicionar-nos muito. Passando aqui à frente, e a última coisa que quero partilhar convosco é o facto, é o que é que nós fazemos para desenvolver essas competências de inteligência emocional. Antes disso, só dizer-vos também que os estudos mostram que há várias predições em relação à inteligência emocional. Pessoas com baixa inteligência emocional poderão ter problemas de comportamento, agressividade, hiperatividade, comportamentos sexuais de risco, abuso de substâncias, desvio social e fatores como a ansiedade e a depressão. Por outro lado, pessoas emocionalmente inteligentes podem então ser mais empáticas, e notem aqui aquela questão de ter dito que a empatia, por exemplo, não é uma característica da inteligência emocional, de pessoas emocionalmente inteligentes, mas é o resultado. Se eu consigo verificar, analisar as minhas emoções e depois regular essas emoções, as minhas e as dos outros, é natural que eu seja mais empático, que eu sinta bem-estar, que a qualidade das minhas relações seja superior, que também tenha comportamentos pró-sociais e por aí adiante. Ora, eu quero então partilhar com vocês a última coisa. Desculpem, eu estiquei um bocadinho. Tem a ver então com o facto de como é que nós podemos desenvolver estas competências de que estivemos a falar. Antes disso, um alerta. Não se esqueçam de que nós somos moldados não só pela nossa genética, o temperamento, a personalidade, mas e também pelo meio. Se algum de vocês for como eu, que é preocupar-se mais do que devia, e muitos de nós somos assim,
esta é a minha genética, eu preocupo-me mais do que devia com as coisas. E, de facto, nada mudou a minha preocupação automática com as coisas, o que acaba por ser frustrante. Mas o que é que eu tive que aprender a fazer? Eu aprendi que o meu temperamento é assim, preocupar-me demais com as coisas, esta é a minha personalidade. Eu tenho de arranjar estratégias para lidar com isso e para viver da melhor forma com a pessoa que eu sou. Porque eu não posso, porque é uma questão genética, eu sou assim, por mais que tente, eu preocupo-me demasiado com as coisas. Claro que hoje, se calhar, estou bastante melhor do que em relação a alguns anos, mas ainda assim está no meu ADN. E aquilo que, portanto, para além disso, também de notar que é muito importante estarmos num ambiente onde as emoções importam e onde, não onde as regras dominam, porque muitas vezes só as regras é que importam e nós não temos um bocadinho para falar sobre as emoções. Portanto, perguntar às pessoas como se sentem e como se querem sentir, que também é importante. Já se faz muito isto nas escolas, com os alunos. Como é que vocês se querem sentir e depois arranja-se estratégias com os alunos, em conjunto, professores e alunos, como é que se querem sentir e o que é que podemos fazer para chegar lá. Mas isto também é aplicável às empresas e aos diversos contextos e instâncias da nossa vida. Portanto, o último tópico será então juntar as peças e agora. Como é normal, nós não temos muito tempo. Se fosse presencial, há inúmeras técnicas que nós podemos adotar, mas como digo, isto é um processo também pessoal e é um processo intrapessoal e também interrelacional. Nós temos alguns instrumentos, eu vou-vos dar exemplos de instrumentos ou âncoras de inteligência emocional que podem então utilizar-se nas diversas instâncias. Nuno, também fica aqui a dica, uma ideia para a Comuniolog. Nós temos um método que é utilizado sobretudo nas escolas, mas que também já vai sendo implementado em empresas, em diversos países, que é aquilo que se denominou o método Ruler. Foi desenvolvido na Universidade de Yale e está então disseminado em vários países hoje em dia. O primeiro instrumento que nós temos é o acordo emocional, que é no fundo uma espécie de lista que se refere às emoções que eu quero sentir, portanto, como me quero sentir, o que vou fazer para chegar a elas e o que é que vou fazer para lidar com emoções menos agradáveis. Tenho de ser eu, se for as minhas próprias emoções, a listar aquilo que eu poderei fazer para lidar com estas questões. E isto exige um processo de autoanálise muito detalhado. Nós temos que nos conhecer muito bem para depois sabermos não só como me quer sentir, como chegar lá e o que fazer no caso de não conseguir chegar lá e o lidar com questões menos agradáveis, porque sabemos que os obstáculos, por melhores intenções que tenhamos, alguns obstáculos e pessoas acabam por se colocar no nosso caminho. Isto é uma estratégia muito simples que poderão utilizar e que se pode utilizar, como digo, nas escolas. Eu, por acaso, utilizo com os meus alunos, que é aquilo que é que eles querem sentir e depois como é que se consegue chegar lá. E temos então que arranjar conjuntamente as estratégias para se... Diz-me uma coisa, Clara, nós numa empresa, como é que a gente pode fazer este acordo emocional? Nós na Comuniolog temos o acordo posicional. É fazer um upgrade ao acordo posicional, por exemplo, em que as pessoas colocam lá o que é que eles pretendem no seu acordo emocional. Precisamente, por exemplo, eu por acaso não coloquei aqui, mas têm, por exemplo, um quadro onde vocês chegam a um consenso relativamente, por exemplo, entre todos, quais são então as 3 emoções, 3, 4, 5, as emoções que eu quero de facto sentir no meu trabalho diariamente. E depois, isto tudo é um processo de negociação, não? Tem que ser acordo entre todos. Não é fácil, mas é possível chegar lá. Depois do acordo emocional, voltamos aqui, e aqui só vos quero dizer 2 ou 3 coisas, que é, voltamos ao medidor emocional com o qual iniciamos,
que no fundo o que é isto? Isto é um instrumento de autoconsciência, de vocabulário e também de estratégias, porque através deste instrumento nós podemos reconhecer diariamente o quadrante ou os quadrantes onde nos encontramos, podemos passar pelas 5 competências básicas da inteligência emocional, onde se inclui o atribuir nomes às coisas. E reparem que no primeiro diapositivo eu não tinha nomes, e aqui eu tenho alguns nomes. Nós, muitas vezes, como disse, temos dificuldades em dar nome às coisas. Cada um dos quadrantes pode ter diversos tipos de emoções, tenho aqui apenas algumas delas. E, inclusive, deixem-me dizer-vos que vocês podem, inclusive, aprender como as emoções influenciam os vossos julgamentos e a forma como o vosso cérebro funciona. Por exemplo, simples, o amarelo é excelente para o processo criativo e o verde é excelente para criar consenso entre as pessoas. Obviamente que o azul e o vermelho não são bons para criar consenso. E podem então aprender estratégias que vos ajudem a gerir o espectro de emoções e têm inclusive uma app que vos permite, que podem descarregar e ir fazendo a monitorização diária no vosso telemóvel. Basta irem, basta irem aqui a este link e baixá-lo e de facto podem fazer a monitorização diária, podem fazer depois por uma semana, um mês, como pretenderem. Isto ajuda-vos a criar uma autoconsciência, que no fundo é isto que não pretende fazer milagres. E esta app é gratuita, Clara? É gratuita, sim. Muito bem. É gratuita, sim. Basta nos vossos telemóveis, podem de facto descarregar e fazer então a vossa monitorização diária. Portanto, vamos pensar nisto. Um sítio onde não há regras, mas há emoções. Onde as pessoas querem sentir respeitadas, apoiadas, calmas, empoderadas e motivadas. E, no fundo, o que é que precisamos de fazer diariamente para termos essas emoções? Quais são os objetivos mensuráveis e realistas, não é? Porque não podemos, isto tem que ser sempre realista, e os comportamentos que é necessário ter para criarmos então esse clima emocional. E, no fundo, como tinha referido, o medidor emocional ajuda-nos a criar mais consciência relativamente às emoções. E nós podemos, inclusive, aprender as expressões faciais, a linguagem corporal, o tom de voz, a fisiologia e o comportamento que ocorre em cada um dos quadrantes. Se baixarem a app, vão ver que ela é útil e podemos construir esse vocabulário, portanto, utilizar nomes de emoções para cada um dos quadrantes. Há mais de 2000 palavras, só a título de curiosidade, que podemos colocar neste medidor emocional. Deixem-me passar agora para o penúltimo diapositivo. E pergunto agora, quantos de vocês sentem que já sentiram muitas vezes a vontade de reagir a quente em situações que envolvem emoções fortes? Aposto que bastante de vocês. E muitas pessoas têm, de facto, dificuldade em situações que despoletam emoções fortes. E é por isso que existe uma ferramenta que se chama o Metamomento, que serve para trabalhar com as emoções vermelhas. Se levarem estes 6 passos a sério, podem evitar muitos problemas. Quando nós, de facto, temos as nossas emoções vermelhas ativadas, que são então, recordo, aquelas onde nós nos sentimos com muita energia, a nossa energia está muito ativa e não estamos propriamente com o melhor humor. Quando nós temos essas emoções ditas vermelhas, muitas vezes recorremos à respiração ou à meditação, que ajudam bastante. No meu caso, ajuda muito. Se tiverem tempo, pesquisem também, porque há muitas técnicas de respiração e muitas vezes é tudo uma questão de respiração. Se eu aprender como respirar, isso vai ajudar-me bastante, mas há algo mais que podem fazer, que é ver o vosso melhor eu. E este metamomento é isto. Ver o vosso melhor eu, ou seja, nós o que é que queremos ser? Queremos ser pessoas mais compassivas, mais empáticas. Agora pensem nisto, alguém no trabalho ou em casa vos provoca.
E vamos pela resposta automática, que é a pessoa diz-nos qualquer coisa menos agradável e nós fazemos exatamente o mesmo ou ainda pior. Mas se fizerem uma pausa e disserem, espera um minuto, a minha melhor versão é alguém mais compassivo. Acham que isso de facto pode orientar a forma como eu vou comportar-me a seguir. E é isso que mostra a pesquisa. Se eu pensar no meu melhor eu, fizer ali um momento de pausa e pensar o meu melhor eu reagiria da forma X. E então fazem essa pausa, não respondem a quente e acaba por ajudar. E depois todos nós temos a nossa forma de lidar com o conflito, certo? Portanto, temos que compreender que, e insisto neste aspecto, não é só sobre mim, nós temos que compreender a outra pessoa e o que a outra pessoa estava de facto a sentir. Porque nós, se respondermos a quente, se não fizermos essa pausa, se nós não virmos o nosso melhor eu, nós não vamos conseguir ter em conta o ponto de vista da outra pessoa. E é por isso, nós muitas vezes, ao reagirmos a quente, e eu falo por experiência pessoal, se bem que já melhorei muito. Somos todos nós, claro, aí somos todos nós. Exato, acho que cada um de nós tem que arranjar mecanismos também para progresso melhor eu. E estas dicas são muito importantes, não é só tu, é toda a gente. Os instrumentos é mesmo por isso, porque nós normalmente temos aquela ideia das receitas mágicas e elas não existem, temos que ser nós a encontrar este caminho. E aquilo que eu estava então a dizer é que nós temos que olhar para os outros e se nós reagirmos a quente, nós não estamos a considerar aquilo que o outro pensa. Muitas vezes eu reajo a quente e depois arrependo-me no momento a seguir, porque se calhar a outra pessoa até tinha razão e eu não dei a resposta mais correta. Por fim, colocando tudo isto em prática, digamos, podem recorrer a uma espécie de plano de ação pessoal, que no fundo é uma ferramenta de resolução de conflitos que integra os 3 instrumentos anteriores e que vai servir então para identificar e resolver as nossas emoções e as dos outros. Portanto, o reconhecer, o compreender, o expressar e o regular. Vou ter que verificar as emoções que senti, o que as causou e como lidei com elas, se expressei da melhor forma, e o mesmo em relação à outra pessoa. E depois de fazer essa autoanálise, fazer então, pensar nas estratégias a que poderei recorrer para lidar com emoções menos positivas. Para resumir, deixem-me só mudar aqui. Era a tua última diapositiva, ok. Não. Sim, okay. Sim. Tenho uma frase antes de dizer as minhas últimas palavras, que serve para mim e creio que serve para muitos de nós, que é não pretendamos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Se nós insistimos naquele caminho e aquele caminho de facto nos leva sempre ao mesmo destino, talvez estejamos a fazer algo que não está correto e se calhar convém vermos aqui outras opções. E para resumir isto que vos estou para aqui a dizer, é que o vosso cérebro está repleto de emoções e de cognição e que o objetivo é que os 2 sistemas trabalhem juntos. Por vezes, um tem mais poder do que o outro. Infelizmente, o mundo preocupa-se mais com a cognição do que com a emoção, quando eles vivem em simultâneo no nosso cérebro. No entanto, nunca é demasiado tarde nem demasiado cedo para aprender a desenvolver estas 5 competências básicas da inteligência emocional, quer presencialmente em formações que possam vir a frequentar, quer usando também a tecnologia. Dei-vos aquele exemplo, também há muitas apps com meditações e questões do género, que funcionam mais como um complemento. E no fundo, é percebermos que as pessoas vão muitas vezes para o trabalho, ou para a escola, ou para outro sítio qualquer, muito estressadas, frustradas, zangadas, e creio que não há muita inteligência emocional, na verdade, no local de trabalho e em muitas outras áreas. Portanto, será necessário infundir estas competências na forma como os líderes lideram, e que todos nós percebamos que estamos numa relação.
E a minha esperança é de que fazendo isto, que infundindo estas ideias em termos coletivos, nós vamos obter melhores resultados, melhor saúde, melhores relações, mais criatividade e talvez mais pessoas consigam atingir os seus sonhos e talvez mais pessoas consigam, isto retomando onde iniciei, consigam alcançar aquilo que pretendem, que é ser felizes. Muito obrigada e creio que está terminado. Agradeço a vossa atenção e se alguém tiver dúvidas, deixo aqui o meu e-mail ou também poderão contactar. Vou deixar aqui algumas questões também. Clara, o Miguel deixou aqui uma questão que a experiência da nossa vida também nos permite atuar desta forma, não agirmos a quente. Ou às vezes bebermos uma cerveja e relaxarmos e ao dia a seguir tomarmos essa decisão. Acho que a experiência da vida também nos dá um bocado isso, não? Dá-nos isso e precisamente porque a experiência da vida, há uma frase que eu agora não me lembro, que é: nós não aprendemos com as experiências, nós aprendemos com aquilo que refletimos sobre as experiências. Ou seja, nós passamos por experiências, umas boas, outras não tanto, e nós próprios, de facto, como o Miguel refere, vamos aprendendo a lidar com elas. Ora, se eu sei que sou uma pessoa que, reagindo a quente ou tomando decisões precipitadas, que aquilo só vai correr mal, eu já tenho essa experiência, já refleti sobre ela, portanto, eu já sei que, se calhar, Nuno, como o Nuno disse, vou beber uma cerveja, vou estar com os amigos e amanhã logo penso nisto. E é, de facto... Uma das questões também que se coloca, isso também vê um pouco... Eu agora também estou a tirar um curso do género, que é o Procura Dentro de Ti, que é da Google, e que fala um bocadinho também, que mistura a questão da inteligência emocional e esta questão da meditação. Eu acho que são técnicas que nós devemos começar a trazer para as organizações, até porque os ambientes cada vez são mais pesados e nós não trazemos estas novas formas de ver e de pensar o mundo, associado um bocado à nossa experiência, é sempre muito importante nesse sentido. Achas que a inteligência emocional, como o mindfulness, como a meditação, associado também à gestão de tempo, à gestão de stress, à gestão, às próprias ferramentas, pode criar aqui um programa, um projeto de forma se possa desenvolver e melhores aptidões em colaboradores? Eu acho a 100% que isso pode acontecer e acho que a Comunilog é uma excelente empresa para fazer isso, porque vocês são conhecidos efetivamente por olharem para o lado humano da empresa, nós não somos robôs, e de facto a inteligência emocional envolve todas essas áreas, portanto eu acho que seria uma excelente aposta, Nuno. A Daniela fala-nos aqui na maturidade emocional também. A maturidade emocional, que é aquilo que todos nós almejamos, ter esta maturidade emocional, sim. Bom, só aqui a Patrícia Nunes a perguntar se vamos disponibilizar a apresentação e o certificado. Sim, vamos solicitar através de consultores@comunilog.com e nós vamos disponibilizar também as apresentações a partir do blog da empresa. Não sei se há mais alguma questão que alguém queira colocar antes de irmos para os últimos cartuchos do fim de semana. Eu penso que não. Clara, olha, mais uma vez agradecer-te por esta excelente apresentação que tu fizeste, por esta análise do que se pode fazer nas organizações e também nas escolas, um pouco agora aquilo que estás a fazer com os teus alunos, e vocês têm o papel de transformar a sociedade. O professor é fundamental para o sucesso do indivíduo e é muito importante. E é importante estes assuntos como perspectivas de autorreflexão em comunidade. E estes contributos que tu trouxeste, com certeza que nós iremos aplicá-los no nosso dia-a-dia e vão ser muito objetivos e com certeza que alguns de nós irão aplicá-los e isso irá ter consequências muito positivas dentro desta lógica. Também esperamos todos e comungamos todos os mesmos princípios, que este estado de confinamento nos tenha feito ver o mundo de outra maneira. E isso é um dos princípios que nós temos. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui connosco.
os insights muito importantes, muito interessantes e fantástico, é o que eu tenho a dizer. Permite-me também dizer, Nuno, eu queria também agradecer o convite, gostei muito de estar aqui com vocês, de facto, também reforçar que isto não foi para vos dar nenhuma receita mágica, no fundo foi para vos estimular o interesse por estas questões e perceber que isto é um mundo a explorar, e acho que todos nós precisamos de gerir melhor as nossas emoções, mesmo quem já o faz diariamente. Isto é uma luta diária, efetivamente, e muito obrigada a todos e força. Obrigado. Obrigada, Nuno.